Bom dia, senhores. O tema de hoje será sobre o direito internacional humanitário, sobre o princípio do non-refoulement ou proibição do rechaço, que foi cobrado recentemente na prova objetiva do concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Antes de começar esse tema, vamos falar sobre a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz, ela é uma organização místico-filosófica fundada há 1500 anos a.C. pelo faraó Akhenaton. E ela é dividida em jurisdições idiomáticas atualmente. Ela não tem finalidades econômicas, culturais e tradicionais, e ela tem caráter apolítico, ou seja, não se trata de uma instituição política. E ela busca promover o aperfeiçoamento do ser humano, por meio do despertar de seus poderes interiores, a fim de que possamos ter uma vida mais plena, integral. Ou seja, ela busca o conhecimento de si mesmo, como ensinava Sócrates. A Ordem Rosa Cruz ele conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover esse despertar. A MORC integra em seus quadros pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de consciência. E ela tem o escopo de auxiliar o ser humano a desenvolver o seu poder mental, para que possa conquistar seus objetivos, não só de ordem material, mas sobretudo os objetivos espirituais. A Ordem Rosa Cruz Amor, ela tem sede aqui no Brasil, na cidade de Curitiba, no Paraná, no bairro do Bacaxeri, e conta com vários edifícios em estilo egípcio, que formam um atrativo ponto turístico, o qual, aliás, recebe há mais de 50 anos visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. No Brasil, a Ordem Rosa Cruz é a sede mundial das atividades Rosa Cruz para todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Ela ainda comporta a morada do silêncio, que proporciona aos Rosa Cruz um local adequado para o retiro e meditação, para que se recolham periodicamente em busca de harmonização com o seu mestre interior. E a morada do silêncio é localizada em 4 Barras, na cidade do Paraná, no estado do Paraná, num local conhecido como Chaminé da Serra. O candidato que queira se filiar à Ordem Rosa Cruz, ele deve preencher um formulário no próprio site da AMORC, que será disponibilizado abaixo desse vídeo. E no link, tem que acessar o link e afilia-se. Então o candidato vai preencher o formulário e enviá-lo online, para que a grande loja ela faça a avaliação da pretensão do candidato, a filiação. E o postulante, o requerente, ele receberá por e-mail a resposta se o seu pedido foi aprovado ou não. Após essa digressão sobre a Ordem Rosa Cruz, agora vamos falar sobre os nossos cursos. Temos o curso Sistema Piramidal, que será também disponibilizado o link. Nesse curso é feito um encontro, seja por videochamada ou pelo Skype, em que o candidato vai aprender como montar seu cronograma de estudo, aprender a selecionar as principais matérias do edital, bem como as disciplinas mais importantes de cada matéria. Também será fornecido ao candidato um excelente material de apoio, que compreende todas as matérias, para que ele possa realmente estudar com eficiência com uma aprovação. Esse curso ele serve para otimizar o candidato, para que ele não perca tempo com o estudo de coisas desnecessárias e foque realmente no principal conteúdo que ele deve estudar. E também é oferecido também um edital esquematizado, ou seja, os principais pontos que o candidato deve se ater. Então, não perca tempo. Caso não queiram fazer esse curso, é só acessar o link que eu vou disponibilizar aos senhores. Isso com base na minha experiência em aprovações de concursos públicos. E temos também o curso de delegado de Polícia Civil Federal, também será disponibilizado o link.
Esse curso é semestral e nele é explorado questões objetivas, discursivas, de prova oral, temas importantes como o pacote anticrime, a nova lei de abuso de autoridade e temas mais relevantes na carreira de delegado de polícia. E é fornecido também videoaulas, bem como o material, o que é utilizado também nas aulas e um excelente material de apoio ao aluno. É um curso que recomendo quem realmente pretenda ser delegado de polícia, com base em minha aprovação no último concurso de delegado de polícia de Goiás. É um curso que recomendo para quem esteja estudando no concurso de delegado. Agora, encerrado esses temas aleatórios, agora vamos ao que interessa. O que é o princípio do não rechaço, ou seja, do non rollement, no direito internacional humanitário? Esse princípio ele sustenta que o estrangeiro que tenha pedido refúgio, por exemplo, no Brasil, suponhamos que seja um imigrante da Síria, que fugiu lá da Guerra Civil, ele não pode ser expulso do Brasil e retornar ao território em que ele esteja sofrendo iminente risco de morte ou de vida, em razão da sua crença, raça, religião. E para entender esse princípio, primeiro precisamos entender o que o conceito de refugiado. E ele está no artigo 1º da Lei 9.474 de 97. Ela estabelece que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa e não queira acolher-se à proteção de tal país. Ou então, não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. Ou então, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Então, esse é o conceito de refugiado. Em relação à jurisprudência do STF, ela entende que a expulsão do estrangeiro que ostente a condição de refugiado não pode ocorrer sem a regular perda dessa condição. Assim, mesmo que o refugiado seja condenado com trânsito em julgado pela prática de crime grave, antes de ele ser expulso, deverá ser instaurado devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, para se decretar a perda da condição de refugiado, nos termos do artigo 39, inciso 3º da Lei 9.474. Somente após essa providência ele poderá ser expulso. Ou seja, esse julgado também consagra esse princípio do não rechaço, o non rollement. Ou seja, o estrangeiro, embora tenha sido condenado por crime grave, com sentença transitada de julgado, ele só pode ser expulso do Brasil depois de reconhecida a perda da condição de refugiado. Ou seja, se ele tiver a condição de refugiado, ele não pode ser extraditado para cumprir pena em outro país e nem pode ser expulso. Agora é interessante também sabermos distinguir o que é o asilo de refúgio. Asilo e refúgio, ambos são institutos de caráter humanitário e têm o objetivo de proteção da pessoa em razão de uma perseguição. São institutos que se complementam, embora sejam diferentes. Quanto ao asilo ou refúgio, é concedido por um Estado. Não pode ser encarado como um ato de amizade por outro Estado. O asilo tem previsão que a antiga previsão no artigo 4, inciso 10 da antiga Lei 6.815, Estatuto Estrangeiro. Só que essa lei foi revogada. Agora o asilo está regulamentado na nova Lei de Imigração. E já o refúgio não tem previsão expressa na Constituição, mas é regulado pelo Estatuto dos Refugiados, que é a Lei 9.474 de 97. Agora, a previsão internacional externa. O asilo tem previsão na Convenção de Havana, na Convenção de Montevidéu e no artigo 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ao passo que
O refúgio, o principal documento é a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951. O asilo ele tem previsão no artigo 22, inciso 7, do Pacto de São José da Costa Rica, que estabelece que toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada estado e com as convenções internacionais. O refúgio não tem previsão no Pacto de São José da Costa Rica, mas é aplicado por analogia o artigo 22. É importante ressaltar que o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado de direitos humanos ratificado pelo Brasil e ele tem a eficácia de norma supralegal, conforme o entendimento do STF, ou seja, ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição Federal. Características. O asilo trata-se de um instituto político, não sujeito ao princípio da reciprocidade. A perseguição ao indivíduo deve ter motivação política. Já o refúgio trata-se de um instituto político, que também não está sujeito ao princípio da reciprocidade. Cuida de perseguições de caráter racial, religioso ou social. Trata-se de um instituto convencional, de caráter universal. Natureza do ato. O asilo é ato unilateral de natureza constitutiva. Já o refúgio é ato unilateral de natureza declaratória. Discricionalidade do ato. O asilo, entendimento que prevalece na doutrina, é que é um instituto discricionário. E já em relação ao refúgio, apesar de divergência, há entendimento doutrinário que entende que se trata de um ato vinculado, até por ser um ato declaratório. Motivo da perseguição. No asilo, a perseguição é individualizada, de natureza política. É perseguição concreta, isto é, efetiva. Não basta o temor da perseguição, o medo de ser perseguido. Já o refúgio consiste em uma perseguição, temor de perseguição, generalizada por diferentes motivos. Os motivos estão previstos, como eu já lhes disse, no artigo 1º da Lei 9.474, motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, e também concedido refúgio devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos. Excluídos, no asilo, quem cometeu crime comum ou atos contrários aos princípios das Nações Unidas. Já o artigo 3º da Lei 9.474 estabelece que não se beneficiarão da condição de refugiados os indivíduos que já desfrutem de proteção e assistência por parte do organismo ou instituição das Nações Unidas, que não autocomissário das Nações Unidas, para os refugiados, e sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados com a condição de nacional brasileiro. Ou então tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participação de atos terroristas ou tráfico de drogas, ou sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Então, nesses casos, estão excluídos o refúgio. E também agora é importante falar das diferenças entre asilo e refúgio, os efeitos quanto à extradição. Conforme o asilo, conforme a Suprema Corte, na extradição número 524, a condição de asilado não impede a extradição. Contudo, por óbvio, a extradição não pode ser por um crime político ou de opinião, mas apenas por um crime comum. Ou seja, o asilo, em regra, não impede a extradição. Por outro lado, o refúgio, nos termos do artigo 33 e 35 do Estatuto dos Refugiados, se houver uma pertinência temática entre o fundamento do refúgio e o da extradição, o refúgio ele impede a extradição. E após essa diferença entre asilo e refúgio, o princípio do non-refoulement, ou proibição do rechaço, ele está previsto expressamente no artigo 33 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951. E esse artigo 33, item 1, estabelece que nenhum dos estados contratantes expulsará ou rechaçará de maneira alguma um refugiado para as fronteiras dos territórios em que sua vida ou sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence, das suas opiniões políticas.
Item 2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que por motivos sérios seja considerado um perigo para a segurança do país, no qual ele se encontra, ou que tenha sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constituiu ameaça para a comunidade do referido país. Portanto, senhores, o princípio do non-relèvement ou non-rechaço, ele impede que um refugiado, por exemplo, no Brasil, ele seja, por exemplo, de nacionalidade da Síria, ele seja expulso ou rechaçado novamente para seu país de origem, que enfrenta graves problemas com guerra civil, seja por razões de ordem racial, étnica, religiosa. Então eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso os senhores tenham gostado do vídeo, dê um like. E peço também aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.